Olá, Pavilas. Na nossa live de quinta-feira aí, realmente é aquela atrasada básica, né, que de vez em quando acontece. Mas assim, deu uns probleminhas aqui em casa, eu quase não vim pra live. Sabe aquela coisa de você quase escrever que não vou poder por causa disso, aquilo outro. Mas eu me esforcei um pouquinho e tamo aí. É, eu não tenho um tema. Assim, às vezes eu venho já com o tema preparado e várias coisas para comentar sobre ele. E aí, de ontem para hoje, oi Ranieri, eu pedi, né, várias sugestões. Só que são várias sugestões e assim, a maioria eu acho que eu não conseguiria falar uma live inteira sobre elas. E assim, algumas eu tecnicamente já falei, oi de Maima. É... Então eu vou falar um pouquinho sobre todas e algumas eu vou responder, não vou responder exatamente positivamente, tá? Porque algumas eu realmente não sei como responder, né? E assim, talvez eu desse uma resposta curta, por isso aqui eu decidi falar sobre todas elas. Então, a primeira falava sobre as comidas de anime versus as comidas reais. Eu fiz uma live falando sobre a influência dos animes, né? Como eu cozinho, né? Que eu faço muitas comidas japonesas que não são apenas sushi, e muitas delas eu faço para fora, né? Eu recebo encomenda. E assim, o que eu posso comentar sobre isso, né, além do que eu já falei lá na outra live, é que o incrível de anime é que as comidas são muito bem representadas. Você vê o prato como ele é de verdade, assim, quando a gente assiste matéria sobre restaurante, ou vai procurar mesmo o canal de culinária, né, que tem receita, como fazer. É impressionante como a maioria das comidas que a gente tem em anime, que existem, oi Bel, é, elas são realmente muito fiéis às comidas que realmente a gente encontra no Japão. Gente do céu, peraí, eu fui dar um joinha, deu umas treta aqui e correu. Oi, Marciano. É... Então, assim, isso é bem legal, porque quando a gente vê uma comida num anime, você vê a comida de verdade e você fica assim, caramba. E aí eu posso até contar, né, porque no meu Facebook apareceu agora, né, e eu fiz um story também aqui no Instagram, mostrando, né, a minha mais nova comida que eu acabei descobrindo que existe, que assim, foi uma coincidência gigante. Porque duas amigas minhas falaram para fazer uma personagem de Bungo Stray Dogs. E aí eu falei assim, bem, a imagem é legal, bora assistir esse negócio para saber qual é que é. Aí eu fui assistir o anime e assim, o Ochazuke aparece assim, de cara, né, no início do anime e eu não sabia o que que era. Deu 2 semanas, vocês podem não acreditar, né? Eu tô agora indo para São Paulo com uma frequência maior. E uma professora de japonês falou assim: Nina, você pode ver quanto é esse furikake e o saquinho para fazer o chazuke? Eu, quê? Sério? Eu nem sabia o que era o negócio e de repente me pedem sobre o negócio. E aí eu comprei, né, pra mim. E é muito bacana. É uma opção bem legal e é engraçado você tomar chá com arroz, mas é isso aí, é bom. É uma comida que quem não conhece eu recomendo. E assim, acho que infelizmente aqui no Rio não tem. Só tem um restaurante desses maiorzinhos, né, que fazem comida oriental de forma geral, que faz e tipo lá em São Paulo. Mas tiver a oportunidade, oi Dinho, oi Vitor. Então, de Maima, por exemplo, acho que é o restaurante mais comum que a gente vê o pessoal indo lá em São Paulo é o Sukiá, né? Ele é uma franquia, não é uma franquia, ele é um restaurante que tem em vários lugares no Japão.
E ele tem algumas lojas aqui no Brasil. E, assim, se você vê o Tokyo Shoyu Lamen, eu até tava brincando no grupo de Tokusatsu, né, que é o Big Mac do Sukiá, né, o Tokyo Shoyu Lamen é o prato que define o Sukiá, né. Se você olhar, ele é todo arrumadinho, tem o ovinho, tem as verduras, o Sukiá. As fatias de carne de porco, assim, tudo organizadinho. E assim, eu já fiz lamen, já postei foto também. Quando eu monto tudo organizadinho. E as comidas são assim. É, assim, como assim, várias pessoas que já foram ao Japão já falaram, assim, às vezes você não precisa saber pedir exatamente a comida, porque tem alguns restaurantes que eles têm assim, tem pratos falsos na frente do restaurante que você pode só chegar lá e apontar, falar core, e aí ele já entende, e o prato vem exatamente como parecido, né, como aquele que está ali falso, mas assim, a organização é igualzinha. É... Assim, eu já comi só em dois sukiás, que é o que fica no Vergueiro e o que fica na Liberdade. E eu gosto dos dois, quando eu tenho a oportunidade de ir a São Paulo, eventualmente eu como lá. Sendo que não há uma tokusatsu, eu comi 2 dias lá. No primeiro dia eu comi gyudon com karage e no segundo dia eu comi o Tokyo Ramen, né, antes de ir embora. Que triste, mas foi legal porque no segundo dia foi com os amigos. Então é porque eu normalmente quando eu fico hospedada, eu fico na Liberdade. Então acaba que eu não circulo pra comer em outros lugares. A não ser que assim, eu vá conhecer algum lugar pra comer, que faz tempo que não. Assim, eu tive vários amigos que me levaram pra lugares diferentes em São Paulo pra comer. Mas assim, nas últimas temporadas eu tenho ido pro evento, voltado e ido embora. Então fica mais difícil. Ah, não tem jeito, trabalho é trabalho. Pelo menos assim, mas tem nosso backup lá no YouTube. Agora São Paulo. Ah, assim, de Maima, eu tô indo agora, dia 21, vou ficar de 21, 22, 23, e aí eu vou com a minha mãe só pra ir a museu, só pra ir à exposição. E assim, São Paulo tem uma infinidade de lugares pra ir, assim. Mas do que comida, tem muitos lugares, principalmente culturais, pra ir. Então, assim, vale muito a pena fazer um roteirinho. Assim, toda vez que eu vou, eu faço um roteirinho dos lugares que eu vou, e mesmo assim, às vezes não dá pra ir a todos. Eu vi esse evento de Sailor Moon. Eu, assim, já várias vezes eu vi que ele aconteceu lá em São Paulo. Mas, assim, eu sempre tô tão enrolada na época que tem ele, porque eu, assim, já teve uma vez que eu fui, acho que na semana seguinte que ele aconteceu, e ainda tinha anúncio dele assim, nos mercadinhos, em algumas lojinhas. Eu fiquei assim, não fui. Mas, assim, eu posso dar uma olhada. De repente a gente vai junto. A gente pode conversar. É mais legal ir junto. Agora eu tenho que ver assim, porque eu tô evitando ir a evento domingo em São Paulo, exatamente porque eu trabalho de manhã, eu saio de madrugada para ir para a escola, né? E aí quando eu volto de São Paulo, como a minha escola fica perto da Dutra, né, já aqui no Rio, né, na altura de Nova Iguaçu, eu às vezes desço no viaduto da Posse e volto até o ponto da escola. Mas não é seguro fazer isso, né? Então, e é cansativo, né? Então eu prefiro assim, ir sexta e sábado e aí voltar no sábado para poder ter o domingo inclusive de descanso no Rio, sabe? Para ir poder dar aula tranquilo. E até por isso, agora quando eu vou fazer esse passeio aí com a minha mãe, eu vou ir quinta, ficar sexta e sábado. Sábado a gente tá voltando.
Assim, eu, na minha vida de cosplayer, assim, meus primeiros anime friends foram bate e volta. Era, assim, chegar, ir ao evento sábado, dormir mal de sábado para domingo, e domingo tá voltando, e domingo chegar e ir pro trabalho. Então, atualmente eu evito para poder, inclusive, aproveitar melhor. No caso do Alma Tokusatsu, as escola tem evento, né? Então o que aconteceu é que teve um evento, assim, tipo, no meio do ano, que foi numa sexta-feira, que não é meu dia na escola, e aí eu fiquei com esse dia de crédito. E aí, quando saiu a data do Alma Tokusatsu, eu já pedi a segunda-feira seguinte do Alma. Aí eu pude ir tranquilamente ao evento. Mas foi por causa disso que eu consegui fazer esse evento com tranquilidade. Depois das comidas, nós tivemos a pergunta sobre o WCS. Dicas para participar do WCS. Gente, a última vez que eu tentei uma vaga no WCS, e assim, a gente ficou bem colocado, tá? Até assim, pela simplicidade dos cosplays que a gente estava usando, foi em 2007. Eu era amiga do meu marido. A gente ainda não namorava, a gente fazia dupla, mas a gente ainda não nem namorava. Assim, meu marido me pediu em namoro uns 2 meses depois que a gente tentou essa vaga no WCS. E foi no Anime ABC. Foi a minha oportunidade de conhecer São Caetano do Sul. Foi um evento bem legal. A gente, na verdade, eu não lembro se o Rio de Janeiro não tinha na época, ou se a gente podia viajar para conseguir vaga em outros lugares. E aí um evento aqui do Rio deu como premiação do concurso de cosplay a dupla ir com tudo pago para São Caetano do Sul para tentar a vaga de lá do Anime ABC. E aí eu fiquei em segundo lugar com meu marido lá. Foi muito legal, porque quem fez a apresentação, embora tenha falado o meu nome errado, foi o Gilberto Baroli. Então, assim, foi muito legal. Imagina você ser anunciado para entrar no concurso de cosplay pelo Gilberto Baroli. Foi, tipo, muito foda. Mas acabou que a gente não conseguiu, né? E aí, uns 2 anos depois, eu entrei para o Estado. Nos primeiros anos, né, eu não podia fazer muita coisa, né, porque eu ainda estava em estágio probatório. E assim, é muito difícil para um funcionário público sair do país a qualquer momento. Então, assim, esse é o primeiro motivo pelo qual eu meio que aboli o WCS da minha vida. E faz muito tempo que eu não leio regra do concurso. Então, assim, fica muito difícil eu indicar como se preparar para um concurso que, assim, eu não tenho contato com ele. E, assim, eu não sou muito fã de ficar olhando a apresentação dos outros. Às vezes, assim, é uma apresentação muito legal, super diferente do planeta Terra. Aí eu vou lá e realmente faço essa. Aí eu assisto, né? Porque alguém me mandou e eu assisto. Mas eu não fico assim, vai acontecer o WCS, eu vou assistir. Não sou assim. Eu não consigo ser assim com outro. Assim, até assisto o concurso do evento que eu tô, que eu acho legal, porque tá todo mundo lá e tal. Mas eu não sou fã assim, de assistir outros cosplayers. Eu gosto de fazer os meus cosplays. Não que eu queira descaracterizar ou achar que é ruim assistir o trabalho dos outros. É porque, assim, eu acabo esquecendo, sabe? Não é uma coisa que eu me preparo para fazer. Então, fica complicado eu falar. Mas, assim, o que eu posso dizer é que uma das coisas mais legais que eu tenho visto no concurso é que você tem um equilíbrio maior. Porque antigamente, assim, eu via, né, o COS sendo muito mais importante que o Play. E assim, hoje em dia a gente vê até por finais, né? A gente teve final em que uma das personagens tinha um cosplay que era muito trabalhado, mas a dupla era um colegial. Então, assim,
esse equilíbrio, estão vendo assim muita criatividade, muito play e o equilíbrio entre as caracterizações. Então isso é bem legal. Então eu não sei dizer como se preparar para um concurso como esse, porque é um concurso que, assim, pode ser. Eu já estive devagando aí, é isso, devagando, isso aí. Eu estive pensando com uma amiga minha em tentar, mas mesmo assim eu fico pensando assim, poxa, quando eu voltar eu vou, sei lá, levar umas 300 faltas. Será que eu vou responder processo administrativo por, sei lá, ir pro Japão do nada, no meio do ano letivo? Né? Aquela coisa, eu sou professora, eu não tenho escolha de dia de férias, por exemplo. Então fica difícil. De mês de férias, né? Sei que muito trabalhador tem que negociar isso, né? De vir, poder escolher. Mas assim, eu não consigo fazer essas coisas, sair fora, para fora do país, né? A qualquer momento. Então isso me tira a vontade de pensar em WCS e saber sobre a existência dele. Mas assim, de forma geral, eu vi que tem esse equilíbrio. Então é interessante. E assim, a interação inclusive com o painel é uma das coisas que eu, assim, eu sonho muito em fazer uma apresentação. Usando o painel como efeito, né, o telão, né, como efeito da apresentação. E assim, as pessoas que sabem usar isso, elas conseguem fazer apresentações muito criativas e muito legais. Então, eu acho que pensar bem em fazer personagens que você gosta e tem uma boa interação com ele, tem uma ideia de uma apresentação muito legal, show mesmo, né, com muito efeito, acho que é o caminho para o WCS, né? Olá, Marcos. Mas assim, dizer como se preparar, eu não sei. Eu acho que se eu fosse fazer. E assim, tem uma outra coisa que eu. Anos atrás eu fiquei meio chateada com o WCS, que foi a questão de aparência. Eu não sei se está assim ainda, tá? E a questão com crossplay. Então, essas duas coisas, assim, você ser muito diferente fisicamente do personagem, tô falando isso. Felizmente, isso, assim, quando eu li a regra, essa regra existia. E o crossplay também não é muito bem-vindo. E assim, eu acho que eu faria cosplays muito mais. Com muito mais coisas, né? Se eu estivesse fazendo um homem. Então, não sei. Por enquanto, eu não sei muito dizer. E eu posso estar falando besteira sobre as coisas que eu falei anteriormente, tá? Porque eu não acompanho o concurso. E assim, eu falo pra todo mundo, desde 2010 eu só tenho participado, assim, desde o fim, né? Deve ser desde 2011, que eu ainda competi no último Family, né? No último, nem no último Family, a minha última competição séria que eu fiz de cosplay foi no Super Animinas lá em Belo Horizonte, né? E foi em dezembro. Teve o Family aqui no Rio, em dezembro de 2010. E em seguida teve o Super Animinas, que teve show, se eu não me engano, do. Tá, eu não lembro. Teve um show muito bom de japonês lá. Por isso que eu fui, meu marido. E aí eu tentei a vaga do YCC aqui e lá. E assim, eu raspei nas duas, aqui eu fiquei em segundo em relação à maior nota e lá eu fiquei em terceiro, com a EMAI. E aí, daí pra frente, eu comecei a me dedicar a outras coisas e aí eu não. Aí eu até participei de outros concursos, né? Mas não seriamente ensaiando e fazendo, me dedicando a eles, né? Então, não sei. Uma dos outros assuntos que pediram para falar foi sobre assédio. Eu fiz uma live inteira falando sobre isso, contando situações que eu passei. Mas aí eu vou aproveitar que falaram isso, né? Eu ia fazer uma live só sobre isso, mas eu acho que eu não tenho assunto suficiente para falar sobre isso.
Há uns tempos atrás, teve um canal, há pouquíssimo tempo atrás, não sei se tem um mês já, um canal relacionado a Tokusatsu, fez um vídeo falando sobre se mulher pode gostar de Tokusatsu. Porque nós tivemos, assim, houveram umas tretas aí na live de outro canal também relacionado. E aí, assim, tem o povo que acha que, sei lá, não se encaixa, tem o povo que acha que não tem mulher suficiente. E aí, me faz lembrar, assim, como é o próprio público, né? E, assim, eu não acabei não falando sobre isso anteriormente porque eu achava que não cabia, mas, assim, já que o assunto aconteceu, eu tive, acho que o mesmo problema que eu tenho com o Anime Tokusatsu Videos desde que o Anime Tokusatsu Videos existe, que é lá no Friends, né? Eu era responsável, a sala estava no meu CPF, o contrato foi feito comigo, né? E assim, não importa, eu sou uma pessoa de gênero fluido, mas assim, eu nasci do sexo feminino e as pessoas me veem como mulher, tá? Então, com o Anime Tokusatsu Videos, várias vezes tiveram organizadores de evento que falaram assim, não, mas eu quero falar com o responsável do site. Aí eu falava, pois não. Ah, eu achei que era o seu marido. Isso aconteceu na sala, tá, do Friends, que quando iam perguntar alguma coisa, alguém falava que era eu que era responsável pela sala, algumas pessoas olhavam meio desconfiadas. Gente veio testar meus conhecimentos sobre Tokusatsu e assim prontamente foi colocada no seu lugar, né? Isso é muito chato, né? Você querer duvidar da pessoa que é responsável sobre uma sala temática que ela não sabe sobre o tema. E aí, e assim, isso é uma coisa recorrente. E isso cansa a gente. A gente teve caso de assédio lá no Friends, aqui do Rio, e infelizmente a gente teve umas situações muito ruins, por exemplo, é que eu falo assim, a culpa não foi do evento, mas isso aconteceu no Alma Tokusatsu, em que, oi Moacir, em que nós tínhamos várias meninas de cosplay, foi muito legal, porque a gente teve duas pessoas maravilhosas com versão feminina civil de Raiders da Era Heisei. Muito legal. A gente até quer fazer um grupinho. Então eu falei pra elas, né, assim, escolham qual dos meninos que eu faço pra eu fazer uma versão deles. Pra gente poder fazer. E eu quero ver se a gente faz um ensaio lá em São Paulo, né, com várias moças Riders. Várias versões femininas, que vai ser bem legal. Mas, assim, aconteceram algumas coisas muito ruins no Alma, porque, assim, a gente estava exposto a só aquele público que conhecia. Eu não passei por isso. Eu presenciei, acho que, de certa forma, acho que eu presenciei como o amigo que tá junto das meninas, né? Porque eu tava de Yankee e eu recebi só elogios sobre meu cosplay. Mas, assim, fizeram muitos comentários idiotas sobre o que as meninas estavam. Sobre os cosplays das meninas, né? Se elas exatamente sobre assim, conhecimento de personagem, chegar e querer tocar sem pedir autorização. Acho que essa foi a parte pior, porque na hora que fizeram isso, eu me coloquei na frente, mas em seguida eu fui atrás de um dos meninos do grupo e falei assim, peguei pela mão e falei assim, fica aqui do nosso lado para poder ver se intimidava de algum jeito. E assim, depois eu fiquei sabendo que uma das meninas passou por uma situação pior e assim, a gente ficou sabendo depois. Então foi triste porque assim, a gente imaginava que
a gente não queria que ninguém passasse por isso. E a gente estava num ambiente que aparentemente estava tão, que assim, na sua maioria estava tão legal, que, assim, foi muito triste de ter acontecido. E assim, eu espero que isso não tenha acontecido, mas a menina que tava com cosplay de Cybercops, assim, tinha algumas horas que dava pra ver que ela tava desconfortável no evento. Eu espero que realmente ela não tenha passado por nada. Porque, infelizmente, aconteceu mesmo. Mas, assim, acho que o tocar sem pedir, acho que foi o ápice da situação desconfortável. E aí eu falo uma coisa, eu tenho várias amigas, inclusive aqui no Rio. Uma foi para o Japão, é super fã de Gaimon. Ela tem um cagasalho com Gaimon, tem cinto, tem um monte de Lockseed. E assim, e tem outras amigas, né, que são envolvidas no meio Tokusatsu. E, gente, a maioria dessas pessoas não quer mais ir a evento relacionado ao tema por causa disso. É muito chato você ficar sendo. Assim, você passar pelos assédios e também ficar sendo perguntado o que você está fazendo ali, entendeu? Eu acho que isso afasta muito. Então, existe muita mulher fã de Tokusatsu, mas fica muito difícil você ter a coragem lá de estar de cosplay, ou de ir sem ter que explicar por que você está ali, né? Então, isso é uma das coisas que afasta. Deixa eu ver, tinha mais um assunto. E olha que assim, eu não anotei, pessoa meio doida, né? Mas. Então, Moacir, uma das coisas que eu falei, que assim, eu falei sério, que eu acho muito importante, e eu vou falar com o pessoal da organização, é que assim, sendo outro alma ou sendo um filho dele, o próximo evento que vier, a gente precisa ter um painel falando sobre isso. Porque quem tá lá e assim, achar que é uma coisa normal, porque a maioria das pessoas que faz essas coisas acha que ela se acha no direito de fazer. Ela não acha que está errado. Ela não teve a explicação de que isso é errado. Ter um painel deixando isso bem claro para lá mesmo colocar assim em pratos limpos, assim, você está aqui, então respeite o cosplayer, não faça isso com a menina. Se a pessoa está aqui é porque ela gosta, não é porque ela está acompanhando o namorado, maridos, etc. todos. Então, é... eu não estou conseguindo ler Camis, porque tá branco. Eu vou fazer um top 5. Ele vai ser um top 5 de série, um top 5 de Tokusatsu? Se for de Tokusatsu é legal. Aí a gente até puxa pro grupo. Então, assim, eu ia fazer uma live comentando, né, sobre essa questão do assédio. Já tinham perguntado, né, se eu tinha passado por outros assédios. Então, tem um vídeo inteiro contando todas as histórias dos assédios louco que eu passei na minha vida, né? Jemima, me lembra qual é o assunto, qual era o segundo assunto que você mandou a mensagem que eu realmente esqueci, Gomené. Não só mostrar a vida da pessoa. Quando a gente faz um cosplay, seja de que tema for, a gente faz aquele cosplay porque a gente está afim de fazer aquele personagem daquela forma, né? Pode ser versão, pode ser ele mesmo. Eu lembrei. Eu lembrei qual foi o segundo assunto que a Jemima pediu. Sobre os finais que me impactaram em anime. Eu não sei dizer. Eu acho que o mais complicado é isso. Que eu acho que eu posso falar uns 3 finais de Kamen Rider que me marcaram.
os dois de Sentai que me marcaram, mas eu não, assim, de anime. Porque, assim, por mais que eu assista os animes e alguns me marquem como história em geral, eu não consigo lembrar, assim, de um anime que fez diferença na minha vida ao final. Assim, eu posso dizer que, por exemplo, o final de Death Note foi um dos finais que eu fiquei muito injuriada. Mas, meu Deus, eu vou comentar sobre isso, Moacir. É, foi um dos finais que eu fiquei um pouco chateada, porque talvez eu não seja uma pessoa muito boazinha e eu tava torcendo pelo Kira. Mas eu posso dizer que assim, os dois finais de Kamen Rider que eu fiquei mais caceta, tirou o fôlego mesmo, né? Apesar de muita gente não gostar do final, pra mim o final, eu concordo que assim, o retorno podia ser num filme, num especial, não sei exatamente na série. Mas assim, por exemplo, os episódios finais de Kamen Rider W, eu chorei horrores. E assim, pra mim o final me aliviou. Assim, tem gente que achou que o final foi ruim, o final foi assim, ah, então tá, que bom. Porque eu tava angustiada com o que tinha acontecido. E o segundo, então, Moacir, foi o de uso. Porque foi triste pra cacete. Ainda mais que você vai construindo uma. Assim, você vai se identificando com o personagem, e aí acontece o que aconteceu. Eu não posso contar o final das coisas, né? Assim, ao mesmo tempo que foi muito legal e foi determinante, né? Pra mostrar, assim, o crescimento do personagem, né? Eu fiquei triste pra cacete. E eu posso dizer que o filme do retorno do Anki, cara, eu não liguei pra 80% do resto do filme. Eu chorei pra cacete. Especialmente lá durante a queda. E então, assim, foi. Assim, foram os finais que mais me marcaram, de verdade. Eu posso dizer que não foi final, né? Mas obviamente a sensação de não poder fazer o que você se propôs a fazer me angustiou muito em Wizard, né? Mas o final em si, eu acho que também foi um ponto de alívio, né? Assim, o final da série, não aqueles episódios extras, aqueles 2 episódios extras que tem no final. É um dos episódios que eu tenho vontade de matar o Decade. Ah, mas eu acho que esses são os dois finais que mais me marcaram. E aquela coisa, eu tô muito ansiosa com o Rider atual, né, com o Zero One, porque é, vamos ver que diabo vai dar nisso, né? Porque tem muita coisa para ser explicada até a gente chegar ao desfecho, tá bem no início. E eu posso dizer que é a primeira série de todas séries de Kamen Rider nos últimos, assim, todas mesmo, que eu assisti saindo. E assim, eu assisti um episódio porque uma pessoa me chamou a atenção e aí degringolou pra eu assistir definitivamente. E assim, de Zero One que eu tô com mais, assim, eu quero ouvir a música inteira, porque a música já é tão legal só com o tempo, só com a abertura. Assim, eu preciso assistir essa.
Então, Macir, eu vou conversar com você sobre se você comprou esse cinto mesmo, porque talvez a gente duple ainda no ano que vem. Porque, sei lá, eu tô ficando muito pilhada nessa série. Droga! Porque assim, eu precisava, gente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu quero muito, muito ano que vem não fazer nada. Assim, eu tenho muito cosplay. E assim, eu quero aproveitar pra usar. Então, assim, eu consigo ficar um ano inteiro sem fazer um cosplay e não usar um cosplay repetido nos eventos inteiros do ano. Então, Marcos, é porque a música ainda não foi liberada full size. Mesmo. Eu tô pilhadíssima pra ver como é que vai, como vai ser assim, o resto dela. Porque, assim, eu estou numa expectativa muito grande. Ah, eu espero que no próximo episódio já liberem. Camisa, eu perdi alguma coisa. Qual é a série que você tá fazendo? Então, eu acho que, assim, eu tô a louca é, do F5. Chega, assim, porque domingo eu quase não vejo o que acontece. Domingo eu não procuro ver. Mas, assim, segunda, terça-feira eu já tô no fansub que eu tô assistindo o Zero One pra ver se vai. Ah, Camis, a gente pode combinar um crossover. Basicamente, acho que de qualquer coisa a gente pode realmente combinar algum casual de alguma série que a gente tem em comum pra fazer, sei lá, umas fotinhas no shopping, a gente fazer um passeio. Eu acho. Tudo bem que vai ser de anime. É porque assim, eu falei, né, os três que eu mais gosto pra meninas, voltado pro público feminino e voltado pro público masculino. Mas assim, por exemplo, eu não seria capaz de fazer uma live como eu assisti da Bel, é, que ela falou sobre os animes da temporada. Foi muito interessante, porque eu já tava pra assistir Kimetsu no Yaiba, é isso? Primeira palavra. E aí eu realmente comecei a assistir, eu já tô, sei lá, é porque eu tô assistindo é, o final, tá faltando 10 episódios pra terminar Bungo Stray Dogs. Eu tô assistindo, saindo o Boku no Hero e o Zero One. E eu não vou colocar mais nada até fechar, porque assim, fechando o Bungo, eu vou assistir Flashman. E tem um motivo pra eu assistir Flashman. Moacir, eu não vou. Assim, eu já tô assistindo coisa demais como eu não deveria estar fazendo. Aí, assim, eu tô muito animada com essa ideia de Maima, você fazer cosplay de Super Sentai. E assim, o Ressaca com a atriz que fez a Nefer, gente, vai ser muito mágico. Eu tô muito triste de não ter colocado assim pra frente a Nefer junto com a Michelle, cara. A gente tem que fazer, assim, agora a gente tem que fazer esse grupo de vilão de Flash Maon. Mas assim, para mim vai ser uma coisa muito legal, porque primeiro vão parar de dizer que eu só faço cosplay de Tokusatsu atual. Segundo, eu vou refazer um personagem, assim, que foi um dos meus primeiros, né? Pô. Não, e não é exatamente como eu fiz, né? Melhor como eu fiz. Ah, então, assim, eu dou o maior apoio. Eu não, assim, mesmo que eu não goste de uma série, eu posso, assim, admirar o cosplay que a pessoa faz. Então, se vocês forem fazer cosplay do Sentai duplo, façam, vai ser legal, mesmo eu não gostando. Mas façam, vai ser legal. Quanto mais cosplay de Super Sentai, melhor.
Bem, gente, eu creio assim, eu consegui falar sobre todas os quatro assuntos, né, que foram sugeridos. Desculpe se eu não pude falar a fundo, porque assim, nem a maioria deles eu não conseguiria falar a fundo. E um deles, que foi o caso do assédio, eu já tinha feito um vídeo, mas aí eu preferi já aproveitar e falar sobre uma situação. Camis, o seu não foi sobre o WCS? E Moacir, qual é a sua dúvida sobre o Ressaca? Então, Camis, eu falei sobre o WCS. Assim, eu comentei. Sim, eu já falei. Mas assim, eu não falei exatamente respondendo como se preparar, porque eu tô afastada deste tipo de concurso desde 2007. Então, assim, eu fiz uns comentários bem gerais sobre a ideia desse tipo de concurso. Mas, assim, não foi exatamente uma resposta, a resposta que eu acho que você esperava. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Então, vai nessa, moça. Vou levar uma caravana pra sala. Você sabe que eu sou dessa. Mas, assim, o Marcelo comentou agora, né, sobre uma situação que eu achei, assim, que acho que todo mundo que está acostumado com o evento de anime, nessa nossa ideia de evento de anime como conceito de evento multicultural, que tem um monte de coisas, é que uma das coisas mais estranhas é que, assim, o Ressaca, ele anunciou que ele não vai ter banda. E assim, as atrações internacionais são atores, então não vai ter show. Tipo, é extremo. Assim, pra mim, o conceito do evento de anime grande, com vários tipos de atrações, é estranhíssimo você não ter uma atividade de música. Também vão ter mangakas. Mas assim, não ter música nenhuma. Isso é muito estranho. Porque isso é uma coisa que é meio atrelada à ideia do evento. É... E assim, uma das coisas que. E assim, ficou um pouco. Tá tendo jogo de futebol agora? É porque assim, não importa. Acho que não importa em que bairro você esteja do Rio de Janeiro, o pessoal é escandaloso. Mas assim, eu fiquei que. Então, não foi porque. Aqui eles falaram que não foi por causa que as bandas estão caras, não. Até porque é, assim, banda internacional, assim, eu entendo. Mas eu, assim, eu fico imaginando assim, ou você chama uma atração internacional, que é um cantor, aí você vai ter o show desse cantor, ou desse grupo, ou você chama um monte de artista, como eles estão fazendo, né, que vão ter vários atores, vão ter mangakas, e vão ter, tem outras atividades, mas assim, você contrata uma banda local que tocam músicas variadas de anime e séries. Ok? Zero? Que estranho! É um evento grande. Que assim, o Ressaca, mesmo ele sendo um evento pocket do Friends, é um evento grande perto da maioria, por exemplo, qualquer evento normal de anime aqui do Rio. Então, Jemima, esse surtou foi porque disseram que não vai ter nada? Por causa das bandas? Mas assim, eu acho estranho, porque eu posso dizer, eu acho estranhíssimo o evento de anime não ter nada. E aquela coisa, as bandas que a gente costuma principalmente ver nos eventos de São Paulo, elas deram um show
literalmente, muito mais do que só o show que elas iam fazer. Mas assim, na escolha, durante o Alma Tokusatsu, foi impressionante, porque a variedade, assim, a gente tá esperando, em evento de anime, a gente espera que toque Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto, essas coisas. E assim, em evento de Tokusatsu, a gente imagina que vão tocar 80% das coisas que passaram na manchete. E, gente, até o Ricardo Cruz fez uma. Que assim, ele canta muitas músicas que são. Os shows dele são parecidos, tá? Desculpa dizer isso. E assim, me impressionou muito toda a variedade que todo mundo, todas as bandas e ele apresentaram lá. Foi, assim, o evento foi mágico. E assim, as bandas, né, que a gente tem o contato mais próximo, né, que é o Kami e os Arigatões, assim, estão bem dispostos a participar, se, sei lá, né? Eu não vou dizer que, eu não vou dizer uma coisa que eu vi lá, não, mas assim, pra mim foi bem legal ele ter finalizado com Decade, porque essa coisa de finalizar com música de série que passou na manchete ia ser muito marcado. Você pegar um Rider da Era Heisei foi muito bom. Então, assim, o show foi muito foda. Eu, assim, eu quase fiquei muito injuriada com ele, mas ele se corrigiu porque o pessoal pediu também. Porque ele, quando fez aquela juntadinha, aquele mix de música dos Sentais que passaram na TV aberta aqui no Brasil, ele não tocou Flashman. Aí ele cantou a capela. Mas, assim, ter excluído o Flashman deu vontade de você chegar lá no palco e falar assim: ei! A gente. É isso. É... Vocês quiserem continuar conversando, vocês sabem que o meu direct está aberto. Pode chamar também no Messenger lá no Facebook. Se vocês quiserem sugerir novos temas, se vocês quiserem fazer uma live em conjunto também, a gente pode combinar. Ah, moça, no final das contas tinha assim muita música paralela no meio que eu gostaria que tivesse tocado. E assim, não o show que a gente teve no Old Pop Festival não foi a primeira, nem vai ser a última. Se o Kushida vier de novo, eu vou encher o saco de novo do Ricardo Cruz, porque assim, ele tem que gravar Power of Tear. Pelo menos com Kushida, cara. Vai ficar muito bom. Eu queria muito ver o Kushida cantando essa música ao vivo. E ele pode fazer dupla com o Kushida, cacete. E é isso, gente. Até a próxima. Sugiram os próximos temas. Se forem vários teminhas assim, também vai ser legal. Fui!